Bom dia, 5 de abril de 2018, estamos aqui hoje no dia que está todo mundo focado lá em Brasília na decisão do STF, mas a inovação não para, então por isso o F5 continua aqui ao vivo na quarta-feira. E hoje temos um convidado aqui mais do que especial, que é o Eduardo Ferreira Lima, diretor da Avantia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gustavo. Prazer estar aqui com você. E hoje a discussão aqui é sobre inteligência artificial, né? Nós vamos discutir hoje utilizações da inteligência artificial, né, Eduardo? Então me conta um pouquinho da trajetória de vocês, o que você tem a ver com inteligência artificial, o que a tua empresa faz? Bem, nós começamos trabalhando com tecnologia para a área de segurança. Então, instalando sistemas de segurança, controle de acesso, câmera e hoje onde você chegar tem uma câmera instalada filmando alguma coisa. Hoje é uma coisa praticamente comum, tem nas casas, nos prédios, nas ruas. E nós então evoluímos para começar a trabalhar com o que fazer com essa imagem e qual é o resultado que essa imagem pode dar para o usuário, o proprietário de uma empresa, o gestor de uma cidade. Então, quando é feita uma análise da imagem, você pode tirar uma série de informações e essas informações podem gerar valor para o usuário. É isso que nós fazemos, é extrair informação das imagens através do uso de análise inteligente de vídeo. Muitas dessas imagens, se você fosse colocar uma pessoa para analisar, nem é possível você ver, né? Acho que até pela ponta, a tecnologia está num nível que ela consegue ver coisas até que se deixar um olho humano não veria. É impossível, em primeiro lugar, se você tiver uma empresa com 200 câmeras, que tem clientes nossos que tem um parque industrial com 200 câmeras, colocar pessoas para estar olhando aquilo, porque eles vão... Depois de é comprovado cientificamente que depois de X minutos a pessoa está olhando, mas não vê mais nada. Uma imagem, imagine você ser responsável por olhar 50, 60 imagens, 100 imagens. Então quando você está olhando 100 imagens, no primeiro minuto você já está olhando para um bocado de coisa e não está vendo nada. Então é a partir disso que surge a necessidade de colocar a tecnologia para fazer a análise automática da imagem e colocar a inteligência, fazer uma análise inteligente da imagem e daí poder extrair informação. Tá. Uma das coisas que me atentou, assim, até quando a gente começou a conversar sobre isso, é um vídeo que vocês colocaram sobre a utilização dessas análises de imagem para o Carnaval em Recife. Sim. Né? Acho que teve agora nesse último Carnaval de 2018, né? Conta um pouquinho dessa experiência, como é que vocês colocaram câmeras na rua, detectavam coisas diferentes, qual que era a ideia? Justamente, nós operamos um sistema de vídeo monitoramento urbano e o Carnaval é uma época que nós temos bastante trabalho, né? Porque toda aglomeração está sujeita a potencial confusão, né? Conflito. Então, o que nós vimos é que algumas confusões, algumas cenas de violência, elas passavam desapercebidas do olho humano. Então nós criamos um software que faz uma análise da imagem através de uma tecnologia chamada Deep Learning e através do Deep Learning nós conseguimos extrair a informação de que está havendo em uma determinada câmera, numa determinada parte da cidade, uma confusão, uma cena de violência. Tá. E aí ele alertava e dava sinal para a polícia. Então quando você tem uma série de operadores olhando imagens, mas não necessariamente eles estão olhando aquela imagem naquela hora e estão conseguindo identificar uma cena de violência, então o software ele analisa e a partir do momento que ele detecta uma cena de violência, ele já joga para o operador aquela cena para o operador poder agir no prazo mais curto possível. E aí o operador ele está em contato com as forças de segurança e ele então vai acionar a força de segurança mais próxima num prazo muito mais curto do que se a gente esperasse que o operador conseguisse enxergar ou não aquela cena. Entendi. Nessa parte, entrando um pouquinho nessa parte mais de gestão pública, de conflitos e áreas, e o carnaval, essas festas grandes assim, qual que você acha que é o grande entrave para a utilização mais em massa desse tipo de tecnologia? Veja bem, é uma tecnologia que ela ainda está no início para ambientes públicos, tá certo? Por quê? Porque o ambiente público, ele tem um desafio aí de iluminação, de aglomeração, de posicionamento da câmera, onde ela tá focada para uma determinada área e a cena está acontecendo um pouquinho mais distante dali. Tem o desafio do orçamento público, que hoje a crise fiscal dos estados vem atrapalhando os investimentos, então houve um boom de investimentos em segurança urbana
há uns anos atrás para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, mas depois veio a crise econômica e isso abalou o caixa dos estados, então vários investimentos que começaram a ser feitos há alguns anos atrás não foram dados continuidade. Então, a crise fiscal é um grande, hoje, fator que atrapalha a maior adoção do uso da inteligência artificial, da análise inteligente de vídeo em vias urbanas. Tá. Tem algum país ou algum lugar do mundo onde isso já está sendo mais avançado, está mais avançado em relação a isso? O país que sempre foi considerado o país mais bem monitorado do mundo foi a Inglaterra. Mas se você chegar hoje em Londres, como justamente eles partiram na frente, eles têm uma série de sistemas de segurança urbana que estão com a tecnologia ultrapassada. Tá? Então, há quem fale que Londres tem 2 milhões de câmaras quando você junta câmaras públicas e câmaras privadas que são integradas ao sistema público. Então, onde você chegar em Londres, tem uma imagem sendo gerada, exatamente, né? Teve um caso do brasileiro Jean Charles, que lamentavelmente faleceu aí através de um erro policial, e a polícia, quando foi olhar, né, entender o que é que aconteceu, eles têm uma imagem de Jean Charles desde que ele saiu de casa até ele ter sido morto no metrô. Então, eles têm praticamente tudo filmado. Agora, quem está sendo pioneiro no uso da inteligência é a China. Então, hoje a China tem um sistema aí de reconhecimento facial que é referência hoje no mundo. A China vem surgindo como um país que vem adotando isso no dia a dia, as técnicas mais modernas, assim, mais atuais. Tá. Isso traz um problema até para a parte do indivíduo, que é a parte de um pouco de privacidade também. Né? Há quem diga, né, que uma polêmica questão do controle do governo chinês sobre a população e, sem dúvida, isso levanta aí esse tipo de preocupação. Num país violento como é o Brasil, essa preocupação ainda é pequena. O cidadão prefere sentir que está sendo vigiado e aí ele achar que ele tem uma sensação maior de segurança, ele abre mão da privacidade para ter a segurança. Agora, se você chegar na Noruega, que o cara já tem a segurança, de repente ele diz, não, segurança eu já tenho, então a falta de privacidade eu não quero. Tá certo? Então, entendi. Países aí com nível de insegurança maiores do que o Brasil têm maior preocupação com essa questão da privacidade do que países que têm uma violência grande como o Brasil. Aqui no Brasil, além de Recife, de Pernambuco, lá que vocês fazem, tem alguns outros estados que vocês têm? O sistema de vídeo monitoramento existe hoje em praticamente todas as capitais. Alguns mais, outros menos, tá certo? Mas existem, mas ainda são sistemas sem inteligência para análise de imagem. São sistemas que são muito mais de filmagem do que está acontecendo e análise do que está acontecendo por humano, tá? Então é questão de, em vez de você ter na rua um policial, você tem uma câmera e aí você tem um operador que está analisando o que se passa nas ruas e você tem as forças para agir onde está acontecendo alguma coisa. Tá certo? Então, é transferir os olhos do policial para uma central de monitoramento, isso aumenta a eficiência, mas agora vai vir uma nova onda de investimento, que é a colocação da inteligência nos sistemas. Entendi. E não obrigatoriamente você precisa de outras câmeras, né? Você acaba utilizando até as câmeras já existentes, você tem que ter uma base de filmagem para depois ter essa base de análise. Sim, né? A primeira coisa é a geração das imagens, porque se não tiver imagem, então não tem análise inteligente da imagem, né? Então, a primeira coisa é a análise da imagem. Agora, uma cidade feita Londres, que tem 2 milhões de câmeras, eu acho que a cidade, em Recife, existem 700 câmeras nas ruas, mais algumas câmeras de prédios comerciais de residência que não estão integradas. Então, há uma tendência à integração das câmaras privadas ao sistema de monitoramento público para, a partir daí, colocar inteligência no sistema e poder fazer uma análise inteligente. Para ajustar. Tá bom. Saindo um pouquinho agora da parte de segurança pública, da parte de utilização de inteligência artificial ou análise de imagem para empresas públicas, indo um pouquinho para o setor privado. Dá um exemplo de alguma coisa que você já viu ou que vocês fizeram lá de utilização de sistemas de análise de imagem, por exemplo, alguma coisa privada. Pronto, tem algumas aplicações interessantes. Tem uma nós desenvolvemos para uma rede de postos de gasolina uma solução que visava resolver um problema que eles tinham de conseguir medir e conseguir atuar, né, no controle do atendimento
nos postos, tá certo? Então, o empresário ele sabe que ele tem uma rede de 20 postos, ele sabe que um fatura mais do que o outro, mas tem dois ali que estão num ponto mais ou menos equivalente, mas um posto gera mais faturamento do que o outro. E ele não sabia por quê. Então, nós estudando o negócio dele, nós começamos a fazer análise da imagem do que acontecia ali na pista, que eles chamam, né? E desenvolvemos um aplicativo que conseguia medir a eficiência do atendimento através do tempo de abordagem. Então, o tempo, quantos segundos o carro que para ali demora para ser atendido. E a gente começa a ver que tem um posto que atende em média em 5, 6 segundos e tem outro que atende em 12, 15 segundos. Então, 12, 15 segundos vai ter carros que vão parar ali, que vão esperar um pouco e vão embora abastecer no outro posto porque o atendimento está demorando. Então, quando a gente cruza a informação do tempo de abordagem e do tempo total de atendimento, quer dizer, o tempo que o veículo ficou ali, nós damos informação gerencial para o empresário poder agir exatamente naqueles postos que estão com o atendimento pior. E nós conseguimos dizer que o problema é no turno da tarde. Então, ele vai dar um treinamento melhor na equipe da tarde, para a equipe da tarde conseguir chegar nos índices aceitáveis aí de qualidade de atendimento. Isso tudo feito através de análise inteligente de vídeo, sem interferência do ser humano. Entendi. Mas isso, de qualquer forma, até uma coisa que é muito comum, aquela ideia de inteligência artificial, na verdade, é um padrão que você encontrou e que você tenta repetir ou tenta ver na análise, né? Não chega a ser uma coisa inteligente. Com a visão computacional, então a gente consegue extrair informação ali daquela imagem, eu consigo dizer que ali tem um carro e quem chegou junto não foi o frentista, foi um cachorro. Certo? Então o sistema consegue entender que quem está chegando junto ali não é um cachorro, mas é um ser humano. E aí você evolui a inteligência artificial para o Deep Learning. Deep Learning é um grau mais avançado de inteligência artificial, onde o próprio sistema ele consegue descobrir padrões que não tinham explicado a ele. Tá certo? Então eu posso chegar e dizer a um software que o carro ele tem que quando ele está andando aqui, ele tem que dobrar à esquerda. Então nessa cena aqui o carro dobra sempre à esquerda. E se ele dobrar à direita, isso é uma inconformidade, ele me avisa. Mas quando eu uso o Deep Learning, aí se começar um carro a dobrar à direita e dois carros, daqui a pouco metade dos carros estão dobrando à direita, ele entende que o padrão mudou, então ele já vê que quando o carro dobrar à direita, não é mais uma inconformidade, mas mudou o padrão daquela cena e ninguém ensinou a ele aprendeu sozinho, ok? Tá. Como é que é a parte, entrando um pouquinho na parte de pessoas para trabalhar nesse cenário, né? Porque assim, a gente tem algumas discussões sobre empregabilidade, né? Sobre que a inteligência artificial vai tirar emprego de um monte de gente, etc. Mas ao mesmo tempo ele cria várias oportunidades de pessoas para trabalhar com isso. Como é que você vê o Brasil, e especificamente talvez Recife, lá que tem um polo de tecnologia bastante conhecido, né? Como é que você vê isso daqui? Eu vejo que é um desafio. Nós estamos num período de transição e no período de transição tem pessoas que aprenderam a fazer certas coisas que não se faz mais. O cara condutor de diligência, o técnico que conserta fax, né? Então o técnico que conserta fax, num determinado momento, ele começou a diminuir a clientela dele, até o ponto que ele viu que era inviável e ele foi fazer outra coisa. Sim. Mas tem gente que foi antes e tem gente que ficou até o fax morrer, tá certo? Então vai ter que ter uma adaptação aí da força de trabalho, algumas pessoas vão se adaptar, outras não. Eu li uma reportagem interessante na revista do MIT, onde ela falava do caso do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, que tinha uma mesa de operações em Nova York que tinha 600 traders. E há 8 anos atrás, essa mesa hoje tem 2 traders. Então, a inteligência artificial, os algoritmos substituíram os traders, mas hoje 9 mil dos 27 mil funcionários do Goldman Sachs são cientistas da computação. Então, aquela mão de obra ela foi substituída por outra, ok? Então, vão surgindo novas profissões, novas qualificações, e possivelmente nossos filhos vão ter profissões aí que não existem hoje. Você nem sabe que existe. Como é que é difícil hoje encontrar gente para trabalhar para você lá nessa parte inicial? Sim, é difícil porque essa tecnologia é uma tecnologia nova, então
a quantidade de profissionais disponíveis no mercado versus a quantidade de oportunidade que tem desse uso da tecnologia, então a quantidade de profissionais ainda é pequena. Mas, é um espaço grande para quem quer entrar exatamente. Hoje em dia, né? Você tem uma falta de profissionais esse é um campo grande. de trabalho aí que quem se especializar vai ter trabalho aí nas próximas décadas, não vai faltar. Por um bom tempo, né? Exatamente. Sim, sim. Tá, entrando um pouquinho mais agora na parte de exemplos. A gente falou de gestão pública, falamos de um exemplo de posto de gasolina. Tem algum exemplo de utilização de inteligência artificial de uma coisa menor, de uma empresa pequena, uma empresa... Tem, nós temos uma rede de restaurantes que é cliente nossa e eles têm um problema que uma parte dos alimentos são armazenados em câmaras frigoríficas. E é necessário, há um fluxo constante de pessoas entrando e saindo da câmara frigorífica para pegar produto entra e sai e vai para a cozinha é quente, a câmara frigorífica é muito fria e aí os funcionários terminavam adoecendo bastante. Eles tinham esse problema e perguntaram como é que podia resolver. Então nós desenvolvemos um software que usa IoT, Internet das Coisas, juntamente com visão computacional e Deep Learning, onde nós conseguimos identificar quem está tentando entrar na câmara frigorífica sem o casaco, que é o casaco que o funcionário tem que colocar para entrar na câmara frigorífica. Então eles têm um procedimento, mas no dia a dia vários funcionários não seguiam esse procedimento. E depois ficavam gripados. Exatamente, e aí termina faltando ao trabalho e isso interfere no restaurante. Então nós desenvolvemos, primeiro nós criamos um cabide que quando o casaco não está lá, então significa que ele deve estar com o funcionário, mas se o casaco estiver no cabide, já é um indicativo que o funcionário está sem o casaco. E a imagem consegue identificar se o funcionário está sem o casaco, e aí ela não abre a porta. Então há também um controle no sensor da porta. Então isso é um problema relativamente simples, mas complicado, porque termina gerando problema para o restaurante e nós conseguimos resolver através do uso dessa tecnologia. E você atua em duas frentes, né? Até na parte do lugar lá do restaurante ser melhor gerido, as pessoas não faltarem, e na saúde do próprio funcionário, sim, né? Claro, com certeza. Que ele vai ficar menos doente, vai usar até menos o sistema de saúde nosso e tudo mais. Com certeza. Tem um exemplo aí falando de saúde, tem uma distribuidora de energia que ela tem um problema. Ela tem os carros que dão manutenção, e aí normalmente são os caminhões que tem um braço com uma cestinha, e aí o funcionário que vai dar manutenção, ele sobe para mexer na linha de transmissão, lá na linha de energia. E normalmente o jargão do setor diz que ele mexe na linha viva, para você não desligar a energia de um quarteirão todo, então ele vai mexer ali com a energia ligada. Com a energia passando. Então tem todo um procedimento e umas normas que o funcionário tem que seguir para ele poder trabalhar ali. Mas no dia a dia corrido, às vezes esquece de colocar um capacete, de colocar uma luva. Então nós criamos um sistema que ele fica analisando o trabalho e se o funcionário que estiver ali, ele estiver, por exemplo, sem o capacete, então é emitido um alarme para uma central que manda parar o serviço automaticamente. Então com isso eles conseguem preservar aí a saúde e a vida. Aí é mais do que a saúde, é a vida. Aí é a vida, tá entendendo? Então, é um exemplo de como a tecnologia ela funciona para melhorar o processo, tá certo? E cuidar da vida humana ali. Né? E esses exemplos assim, do dia a dia nosso já, né? Isso que você está dizendo, já é coisa que está funcionando hoje, isso não está funcionando hoje. Tanto que essa distribuidora, ela faz parte de um grupo internacional. E a matriz no exterior gostou muito desse projeto e está analisando levar essa tecnologia para o mundo, para eles usarem no mundo inteiro, porque o problema que eles têm aqui, eles têm em todos os países, tá certo? Sim, todo mundo vai ter que mexer, eventualmente, alguma linha de transmissão e vai ter esse problema. Exatamente. Entendi. Então, esse é mais um exemplo. Dora, infelizmente a gente está chegando aqui no nosso tempo, o papo foi ótimo, adorei. Eu queria deixar um tempinho para você dar uma última mensagem aí, o que você tem a dizer sobre inteligência artificial, o que a gente no Brasil pode esperar disso hoje para frente? Bem, essa é uma coisa que está começando, que nós achamos que quem faz isso é o Watson da IBM ou é o Google. Não, isso é uma coisa que está cada vez mais próximo do nosso dia a dia. A inteligência artificial, quando a gente interage lá com a Netflix, a gente vai escolher um filme e ele chega e nos sugere alguns outros filmes parecidos, né, com o gosto que nós temos, ou quando eu faço uma pergunta para o Siri,
Então tem uma série hoje de usos que já fazem parte do nosso dia a dia. Isso vai cada vez fazer mais parte e isso vai cada vez cair mais de preço. Então nós vamos estar utilizando na nossa casa. Por exemplo, muita gente tem câmera em casa, como eu tenho câmera em casa e eu já tive bebê, os meus cresceram, mas eu posso colocar um sistema de análise inteligente de áudio ou de vídeo que ele consegue captar um som fora do padrão. Por exemplo, se é um choro de uma criança ou é uma queda de alguma coisa, ou é um som normalmente de uma televisão, de um som de uma música. Então você fazer a classificação inteligente do áudio também. E a classificação inteligente da imagem, por exemplo, você cercar o berço e a criança está ali dentro e se a criança sair do berço, então aquilo gerar um aviso. Então, essa tecnologia ela vai cada vez fazer mais parte do nosso dia a dia, por isso que a nossa empresa está muito focada em trabalhar com isso e levar isso para a vida das pessoas. Acho que você colocou um ponto interessante, que assim, ela vem e a gente não obrigatoriamente percebe que ela está chegando, né? Não. Porque o negócio, de repente, você está usando e você nem sabe o que tem por trás, mas está lá. Exatamente. Né? Acho que esse é um ponto. Hoje você entra no site da TAM e tem a atendente virtual lá, né? Aquilo é inteligência artificial e ela vai aprendendo com as perguntas, vendo que está surgindo uma série de perguntas que ela não sabe responder e ela automaticamente vai gerando avisos, né, para os programadores que eles precisam ir atualizando de acordo com aquela linha de perguntas que está vindo. Então, isso termina tendo uma série de usos aí que a gente termina esquecendo que é a inteligência artificial. É como a internet das coisas. A gente começa a falar internet das coisas, mas daqui a pouco vai ter só as coisas, porque a gente chama de internet das coisas quando elas estão passando a ser conectadas. A partir do momento que tiver tudo conectado, não vai ter uma internet das coisas, vai ter as coisas. E eu não vou entender como é que meu carro... Poxa, antigamente o carro não era ligado à internet, minha geladeira não era ligada à internet, né? Então, agora já vai ser automático. Vai sendo automático, exatamente. Nós estamos num período de transição, mas isso vai acontecer muito em breve. Ótimo. Eduardo, obrigado pela conversa, foi espetacular aqui, acho que a gente dá para ficar ainda mais um tempão aqui. É um tema que muito obrigado. E para você que achou que a inteligência artificial é um negócio que não está aí, você já deve estar usando alguma coisa que nem está percebendo. Né? E esse papo aqui foi muito elucidativo nesse sentido e até tem algumas coisas de inteligência artificial que o Brasil está virando referência. Tem empresas querendo copiar coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil e não só aqui em São Paulo, em Recife, como é o caso aqui que a gente falou com o Eduardo. Tá, acho que chegamos ao final. Muito obrigado aí e até a semana que vem.